Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Na nossa última aula a gente começou a falar um pouco sobre sistema ferro-carbono e aço-carbono, né? E aí só relembrando um pouquinho o que a gente falou, a gente viu que os ácidos carbono eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de carbono que eles têm na composição deles, né? Então, o aço eutetoide é aquele aço que tem 0,8% de carbono. O aço hipoeutetoide é aquele que tem menos de 0,8% de carbono. E o hipereutetoide é aquele que tem mais de 0,8% de carbono, tá? E aí a gente viu que existe um gráfico que pode ajudar bastante a gente, né, que é o meu diagrama de fases, né, que permite que eu preveja quais fases serão encontradas na estrutura do material, na análise microestrutural do material, quais fases e quantos por cento dessas fases. Né? Então, através desse gráfico, conhecendo um par de coordenadas temperatura e composição, eu consigo calcular quantos por cento de cada fase eu vou ter lá no meu material. E para esse cálculo, para essa continha, a gente usou a regra da alavanca. Né? Então, vou resolver com vocês mais um exemplo e vou deixar um exercício para entrega no Moodle. Tá? Então, esse exemplo ele diz o seguinte, ó, para um aço com 1,75% de carbono, calcular as frações volumétricas das fases presentes a 1500, 1300, 800 e 600 graus Celsius. Vamos começar primeiro pela letra A, com 1500 graus Celsius. Então aqui, ó, o que a gente vê? Primeiro, no eixo horizontal aqui, que é onde eu tenho a quantidade de carbono, eu já localizei aqui próximo de 1,75, né? Então é 1,75% de carbono. E eu vou subir até a temperatura que está pedindo na letra A, que é o 1500 graus Celsius aqui. Então quando eu estou nesse ponto, então ó, 1600, 1400, 1500 está no meio daqui. Então eu estou nesse ponto aqui, que é um ponto localizado dentro dessa região grandona aqui de líquido. Então, quando eu estou nesse ponto, eu não preciso fazer a regra da alavanca, porque 100% do meu aço está no estado líquido, tá? Então, vou responder lá, ó, 100% líquido. Tudo bem? Vamos para a letra B. Na letra B, eu quero agora uma temperatura de 1300 graus Celsius, ou seja, baixou um pouco essa temperatura. Então, ó, mantendo lá 1,75, que é a composição do meu aço, eu subo até a temperatura que está pedindo lá, que é de 1300. Opa, agora estou dentro de uma outra região aqui, ó, uma região onde tem essas duas fases, austenita, que é gama, mais líquido, que é o L. E aí, a partir desse ponto aqui, ó, 1300 com 1,75, eu vou esticar essa linha até eu atingir ali as linhas vermelhas, que são linhas do meu diagrama. Então, ó, quando eu venho para a direita, bate aqui. Quando eu venho para a esquerda, bate aqui. Quando eu venho para a direita, ó, bate aqui, eu desço para ver. Eu vou considerar esse valor, ó, 2,75, tá? E quando veio para esquerda, bateu nessa linha aqui do meu gráfico. Quando desce, eu vou considerar aqui 1,25. Então, minha alavanca vai ficar, ó, 1,25, 1,75, composição do aço, 2,75, com essas duas fases, austenita mais líquido. Então, ó, minha alavanca ficou desse jeito. 1,25 na esquerda, 2,75 na direita, 1,75 no meio. Lembra que no meio sempre vai a composição do aço. Minhas duas fases, ó, austenita do lado esquerdo e líquido do lado direito. Vou começar a calcular então as porcentagens de cada uma delas. Porcentagem de austenita vai ser o braço oposto da austenita, que é o braço que está embaixo do líquido, ou seja, 2,75 menos 1,75, dividido pelo tamanho total da alavanca, que é 2,75 menos 1,25. Fazendo a continha, multiplicando por 6, 66,67% das fases que tem lá é austenita, tá? Vou fazer agora a continha da porcentagem de líquido. Então, é o braço oposto ao braço do líquido, ou seja, o braço que está debaixo ali da austenita,
Então é 1,75 menos 1,25. Lembra que sempre o valor maior menos o menor, dividido pelo tamanho total da alavanca. Então as continhas dos denominadores dessas duas contas aqui são iguais, né? Então, ó, 2,75 menos 1,25, tamanho total da minha alavanca. Faço a continha e multiplico por 100 para ter a porcentagem, 33,33%. Lembra que quando eu somo as duas porcentagens, tem que dar 100%, tá? Então, beleza, resolvido. Vamos para a letra C. Na letra C, a gente quer baixar um pouquinho mais a temperatura, 800 graus Celsius, tá? E aí, como que fica? Ó, 1,75, que é a composição do meu aço, eu vou subir até o 800. Quando eu subir, eu estou nesse ponto, eu estico essa linha para a direita e estico ela para a esquerda. Na esquerda, ela bate aqui ó, na linha vermelha do meu diagrama, no 1. Então, 1. E do lado de lá, ela vai até o 6,7. Eu estou agora num ponto, dentro de uma região ó, que mudou. É austenita mais cementita, austenita mais Fe3C. Então, minha alavanca vai ficar como? Ó, 1,75, que é a composição do aço sempre no meio, 6,7 lá na direita. E quais fases? Austenita mais cementita. Então, ó, 1,75, 6,7. Austenita de um lado, cementita do outro. Vou começar calculando a porcentagem de austenita. Então, vai ser o braço oposto a ela, 6,7 menos 1,75, dividido pelo tamanho total da alavanca, 6,7 menos 1, 6,7 menos 1. Faço a continha e multiplico por 100, 86,84% de austenita. Vou fazer agora a continha da cementita, do Fe3C. Braço oposto à cementita, 1,75 menos 1, dividido pelo tamanho total da alavanca, 6,7 menos 1. Fazendo a continha e multiplicando por 100, 13,6% de cementita. Somando os dois valores aqui, dá 100%. Beleza. Vamos agora para a nossa última temperatura, de 600 graus Celsius. Então, ó, se eu desço mais um pouquinho, 1,75 até os 600, quando eu estico minha linha para a direita, 6,7. Quando eu estico minha linha para a esquerda, ó, esse pontinho é o 0,022. Eu estou agora antes desse pontinho. Eu vou considerar aqui, ó, 0,01. Quais fases? Ferrita, que é alfa, mais cementita, Fe3C. Lembra que quando a gente tem ferrita e cementita, forma perlita, né? A gente chama de perlita essa combinação. Mas aqui, como a gente vai calcular elas separadas, então a gente vai considerar ferrita e cementita, igual está aqui no diagrama. Então, minha alavanca, ó, 0,01, 1,75 e 6,7. De um lado a ferrita, do outro a cementita. Porcentagem de ferrita, 6,7 menos 1,75 dividido por 6,7 menos 0,01. Está aqui. Vezes 100, 74% de ferrita. Porcentagem de cementita, 1,75 menos 0,01 dividido por 6,7 menos 0,01. Vezes 100 para ter a porcentagem, 26% de cementita. Quando eu somo os dois valores, dá 100%. Tudo bem, gente? Acho que é bem tranquilo. Vou deixar um para vocês treinarem e me entregarem via Moodle. E nos vemos então na terça-feira na nossa aula síncrona. Muito obrigado, pessoal.